As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Não temos medo de brasileiras, disse Greta Schaefer, bicampeã continental alemã, sorrindo para as câmeras na coletiva de imprensa. O ginásio de Stuttgart vibrava com o eco das risadas dos repórteres, mas no fundo da sala, Camila Torres, 21 anos, ouviu cada sílaba como um soco no estômago. O som das palmas alemãs ainda ecoava pelas paredes, misturado ao cheiro de magnésio e a tensão elétrica que precede as grandes finais. Aquela frase se transformaria no combustível de uma das maiores viradas da ginástica artística europeia. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai ver como um salto inédito reescreve a história desta final em Stuttgart. Por respeito ao direito de imagem, alteramos nomes pessoais nesta narrativa. A história é 100% real, mas ninguém será exposto. Você conhece aquela sensação de estar no lugar errado, na hora errada, falando a língua errada? Camila Torres conhecia bem. Desde que pisou no aeroporto de Stuttgart, 3 dias antes da final do Campeonato Europeu de Ginástica Artística, ela sentia todos os olhares. Não era paranoia, era realidade crua. Nascida em Campinas, filha de uma faxineira e um mecânico, Camila havia crescido treinando em um ginásio com equipamentos emprestados e colchões remendados. Enquanto as europeias treinavam em centros de excelência com patrocínio milionário, ela conquistou sua vaga para o europeu, vendendo rifas na escola e limpando o próprio ginásio após os treinos. Sua treinadora, Helena Prado, ex-ginasta olímpica, que havia voltado ao Brasil depois de anos na Europa, sempre dizia: o talento não tem nacionalidade, mas o preconceito tem endereço. Como uma menina do interior do Brasil consegue chegar a uma final europeia quando todos dizem que ela não pertence àquele lugar? As primeiras sessões de treino foram um banho de realidade. Camila observava as alemãs executarem suas séries com precisão cirúrgica. Cada movimento parecia calculado por computador, cada aterrissagem soava como relógio suíço. Greta Schaefer, a favorita absoluta, treinava como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. Suas rotinas eram estudadas por técnicos do mundo inteiro. Enquanto isso, Camila treinava nos horários alternativos, quase sempre sozinha. Usava fones de ouvido com música brasileira, balançando o corpo no ritmo do samba enquanto contava os tempos dos saltos. Algumas atletas alemãs riram quando a viram aquecendo com movimentos que lembravam dança. Muito latina, sussurravam entre si, mas havia algo que elas não entendiam. Aquele gingado não era distração, era cálculo disfarçado de leveza. Helena havia ensinado Camila a transformar ritmo em precisão, a usar a musicalidade brasileira como base matemática para os movimentos mais complexos. Eles chamam de sorte o que não conseguem explicar, dizia Helena, e Camila respondia: então hoje a sorte vai voar. O primeiro grande teste veio na semifinal. Camila executou uma performance limpa e artística, mas os juízes foram implacáveis nas notas. Técnica impecável? Sim. Nota condizente? Não exatamente. Nos bastidores, ela ouviu comentários velados sobre seu estilo diferente e sua falta de padrão técnico. Você já se perguntou como é competir quando as regras parecem mudadas, especialmente para você? Greta, sempre segura de si, comentou com a imprensa após sua própria apresentação. Ela é boa, mas não tem o mesmo padrão técnico que esperamos em uma final europeia. A tradução era clara: brasileiras podem até ser talentosas, mas não têm lugar entre as grandes. Camila sorriu quando ouviu. Não era um sorriso de conformidade. Era o sorriso de quem acabara de encontrar sua motivação final. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, ela ligou para casa. Sua mãe atendeu no terceiro toque. Mãe, eles acham que eu não tenho técnica suficiente. E você acha o quê, filha?
Eu acho que eles vão descobrir que técnica também é emoção, e emoção também é precisão quando vem do corpo inteiro. A véspera da final foi longa. Camila e Helena ficaram sozinhas no ginásio após o horário oficial, ajustando cada detalhe de uma rotina que vinha sendo lapidada há meses. O plano era ousado, uma variação inédita de duplo mortal carpado com rotação lateral, algo que nunca havia sido executado em competição oficial. Helena hesitou pela última vez. Se errar, é queda pesada, e numa final europeia, queda pesada é o fim. Camila olhou para o tablado vazio, depois para as arquibancadas silenciosas que no dia seguinte estariam lotadas de alemães torcendo contra ela. Se der certo, muda o que pensam da gente. O que você faria se soubesse que uma única decisão pode mudar não apenas sua vida, mas a percepção de todo um país sobre seu talento? Enquanto as luzes do ginásio se apagavam uma a uma, Camila permaneceu ali. Pensou em todas as palavras que havia escutado durante a carreira. Muito emotiva, muito latina, muito arriscada, e finalmente entendeu. O que chamavam de muito era exatamente o que a tornava diferente. Era exatamente isso que levaria para a final do dia seguinte. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro da atleta. Você sabe que eles vão estar esperando que você erre, né? Eu sei. Mas eles não sabem que eu cresci errando e aprendendo. Eles cresceram acertando e temendo errar. Essa é a diferença. A madrugada trouxe uma calmaria estranha. Camila dormiu profundamente, sonhando com voos e aterrissagens perfeitas. Quando acordou, às 6 da manhã, ela já sabia exatamente o que ia fazer. Não era mais sobre provar que brasileiras tinham técnica. Era sobre provar que técnica brasileira podia ser revolucionária. No café da manhã do hotel, encontrou algumas das atletas alemãs. Greta Schaefer acenou educadamente, mas Camila percebeu o olhar. Era o olhar de quem já considera a competição decidida. O olhar de quem vê a adversária como coadjuvante em sua própria história de glória. Mas histórias têm dessas coisas. Às vezes, a coadjuvante descobre que é protagonista de uma história completamente diferente. Helena chegou ao hotel às 8 em ponto. Trocaram poucas palavras durante o trajeto até o ginásio. Algumas conversas são dispensáveis quando duas pessoas compartilham o mesmo sonho há tanto tempo. Pronta? Perguntou Helena quando desceram do carro. Nasci pronta, respondeu Camila, olhando para a fachada do ginásio, onde, em algumas horas, ela faria o que muitos consideravam impossível: forçar uma plateia alemã a torcer por uma brasileira. O aquecimento foi diferente. Camila executou cada movimento como se fosse um ritual. Alongamentos, saltos preparatórios, exercícios de concentração. Mas havia algo novo no ar. Uma energia que as outras atletas começaram a perceber. Você consegue sentir quando alguém está prestes a fazer algo extraordinário. A primeira parte da competição transcorreu como esperado. As alemãs foram brilhantes, precisas, implacáveis. Greta Schaefer se apresentou penúltima e foi simplesmente perfeita. A nota 9,812. A multidão delirava. Parecia o fim da disputa antes mesmo de Camila pisar no tablado. Mas finais não terminam com a penúltima apresentação. Finais terminam quando a última atleta pousa os pés no chão e os juízes mostram a nota final. Camila seria a última. O silêncio do ginásio era quase palpável quando ela caminhou até a marcação inicial. 16.000 pessoas seguravam a respiração. Ela olhou para o alto, como quem conversa com o destino, e Helena, da lateral, disse apenas: voa leve, mas pousa firme. A música estava prestes a começar. O salto que ninguém jamais havia visto em competição estava a segundos de ser tentado. A frase "não temos medo de brasileiras"
estava prestes a encontrar sua resposta definitiva. A música começou com batidas sutis de percussão e piano. 16.000 pessoas retiveram a respiração enquanto Camila Torres tomava posição no tablado. Mas você precisa entender o que aconteceu nos minutos anteriores para compreender o peso daquele momento. Quando chegou ao ginásio na manhã da final, Camila havia encontrado uma surpresa desagradável. Durante o sorteio das posições, descobriu que seria a última a se apresentar. Em ginástica artística, isso pode ser uma vantagem psicológica, mas também uma pressão imensa. Você conhece a pressão do último colocado? É quando todo mundo já estabeleceu o que precisa ser superado. Enquanto as outras atletas se apresentavam, Camila permaneceu nos bastidores, usando uma técnica de concentração que Helena havia aprendido com um psicólogo esportivo em São Paulo. Ela visualizava cada fase do salto em câmera lenta, sentindo a textura do couro do tablado, o impulso das pernas, o giro no ar, a rotação lateral inédita. Mas a concentração foi quebrada quando ouviu os comentários do locutor oficial sobre sua classificação semifinal. Camila Torres, do Brasil, é uma atleta interessante, com um estilo único, mas enfrenta adversárias de nível técnico superior. Cada palavra era uma nova facada na confiança que ela havia construído. Como você mantém a concentração quando o mundo inteiro parece duvidar da sua capacidade? Helena percebeu a mudança no semblante da atleta. Esquece o que eles estão falando lá fora. Lembra do que a gente treinou. Técnica é emoção controlada, não frieza sem alma. As primeiras atletas se apresentaram com competência, mas sem brilho especial. Notas sólidas, mas nada que ameaçasse o favoritismo alemão. Então foi a vez de Katharina Müller, a terceira colocada do ranking mundial. Sua apresentação foi impecável, 9,745. A pressão no ar ficou mais densa. Camila sentiu um aperto no estômago. Não era nervosismo comum de competição. Era a sensação de estar sozinha contra um sistema inteiro. Você já sentiu que o mundo conspira contra você? Veio então a apresentação de Ingrid Weber, jovem promessa alemã de apenas 19 anos. Seu salto foi uma demonstração de power e precisão. A plateia vibrou quando ela pousou com perfeição absoluta. Nota 9,803, mais alta que a semifinal de Camila. Ela está tentando nos intimidar, sussurrou Helena no ouvido de Camila. Mas intimidação não vence campeonatos. Talento vence. O momento crucial chegou quando Greta Schaefer pisou no tablado. Bicampeã continental, favorita absoluta, dona da casa. Sua entrada foi recebida com uma ovação ensurdecedora. 16.000 alemães de pé, cantando o nome da atleta que representava tudo o que eles consideravam superior na ginástica europeia. Greta executou sua rotina como uma máquina de precisão. Cada movimento calculado, cada transição fluida, cada aterrissagem cravada. Quando terminou, permaneceu parada por 3 segundos, sabendo que havia acabado de fazer a apresentação de sua vida. A nota apareceu no telão, 9,812, a maior da competição até aquele momento. A multidão explodiu em comemoração. Bandeiras alemãs tremularam por todo o ginásio. Greta sorriu e acenou, já comemorando uma vitória que parecia certa. Nos bastidores, Camila fechou os olhos. O som da comemoração alemã ecoava como um trovão. Helena se aproximou. Agora é a nossa vez de mostrar por que viemos até aqui. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. O head judge, responsável pelas notas finais, chamou uma reunião técnica. Por 2 minutos que pareceram eternos, os juízes revisaram algum detalhe da apresentação de Greta. Quando voltaram, confirmaram a nota. 9,812 mantida. Você imagina o que passa na cabeça de uma atleta quando ela percebe que precisa fazer mais que sua melhor marca pessoal para vencer. Camila estava numa situação matemática brutal. Sua melhor nota da temporada havia sido 9,720. Para vencer,
precisaria quebrar sua própria marca por quase 1/10 de ponto. Em ginástica artística, isso é quase um milagre. Nós temos uma única chance, disse Helena, olhando diretamente nos olhos de Camila. Ou fazemos o salto que ninguém jamais viu, ou vamos para casa orgulhosas de ter chegado até aqui. Qual você prefere? Perguntou Camila. Eu prefiro fazer história. Foi então que Camila tomou a decisão que mudaria tudo. Ela havia treinado 2 versões do salto. Uma versão segura, que garantiria uma nota alta, mas provavelmente insuficiente, e uma versão experimental, que incluía a rotação lateral inédita. Helena havia recomendado a versão segura na véspera, mas agora as circunstâncias eram outras. Vamos com a versão completa, disse Camila, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Helena respirou fundo. Elas sabiam que a versão completa tinha margem de erro quase 0. 1 milímetro a mais na rotação, 1/10 de segundo de atraso na abertura, e seria queda certa. Mas também sabiam que era a única forma de superar 9,812. Quando faltavam 5 minutos para sua apresentação, Camila recebeu uma visita inesperada. Greta Schaefer apareceu nos bastidores, ainda com seu uniforme de competição e a medalha de ouro já praticamente no pescoço. Boa sorte, disse Greta, estendendo a mão. Você chegou longe para uma estreante. O tom era educado, mas havia algo condescendente na forma como ela pronunciou estreante, como se estivesse lembrando Camila de seu lugar na hierarquia da ginástica mundial. Por que algumas pessoas sentem necessidade de diminuir os outros, mesmo quando já estão vencendo? Camila apertou a mão de Greta e respondeu: Obrigada, e parabéns pela sua apresentação. Foi realmente impressionante. Quando Greta se afastou, Helena olhou para Camila com um sorriso triste. Ela veio aqui para te desestabilizar. Percebeu? Percebi, mas não conseguiu. Por que não? Porque ela não sabe que eu cresci sendo subestimada. Para mim, isso é energia, não pressão. Os últimos minutos antes da apresentação foram de silêncio quase ritual. Camila fez seus exercícios de respiração, visualizou mais uma vez o salto completo, sentiu o peso do uniforme brasileiro sobre os ombros. Ela pensou na mãe, que estava trabalhando como faxineira em São Paulo naquele exato momento, sem saber que a filha estava prestes a tentar algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Pensou no pai, que havia vendido a moto para ajudar a pagar a viagem para a Europa. Pensou nos colegas de ginásio em Campinas, que estavam acordados desde as 4 da manhã para assistir à transmissão ao vivo. E pensou na frase que a havia trazido até ali: Não temos medo de brasileiras. Você consegue transformar desprezo em combustível? O momento chegou. Camila foi chamada para a apresentação. Enquanto caminhava pelo corredor que levava ao ginásio principal, ela ouviu o locutor anunciar: da Federação Brasileira de Ginástica, competindo na sua primeira final europeia, Camila Torres. O aplauso foi educado, mas frio. 16.000 pessoas aplaudindo por obrigação, não por entusiasmo. Camila acenou brevemente e caminhou até a marcação inicial. Foi nesse momento que ela olhou para as arquibancadas e teve uma revelação. Não eram 16.000 alemães torcendo contra ela. Eram 16.000 pessoas que estavam prestes a testemunhar algo que nunca haviam visto. E quando terminasse, elas saberiam que haviam presenciado história sendo feita. Helena, da lateral, fez um sinal discreto com as mãos. Era o sinal que significava: versão completa confirmada. Camila acenou de volta. Era o sinal que significava: entendido. A música estava carregada no sistema de som. O tablado havia sido verificado pelos juízes. As câmeras estavam posicionadas para capturar cada ângulo do salto. O cronômetro estava zerado. Faltavam segundos para Camila descobrir se 5 anos de preparação
haviam sido suficientes para superar 5 séculos de preconceito. A música começou. Batidas sutis de percussão e piano ecoaram pelo ginásio de Stuttgart, criando uma atmosfera quase solene. 16.000 pessoas seguravam a respiração enquanto Camila Torres tomava posição na marcação inicial. Ela olhou para frente, depois para o alto, como quem conversa com o destino. O silêncio era tão denso que você podia ouvir o próprio coração batendo. Helena, da lateral, sussurrou as últimas palavras. Voa leve, mas pousa firme. Camila correu. Seus passos ecoaram pelo tablado com um ritmo perfeito, cada passada calculada para gerar o impulso exato que o salto exigia. Você consegue imaginar a sensação de saber que os próximos 5 segundos vão definir 5 anos de preparação? O impulso foi exato. Camila saltou mais alto do que jamais havia saltado em sua vida. No ar, o tempo pareceu desacelerar. Primeiro giro, segundo giro. A plateia percebeu que algo diferente estava acontecendo. Este não era um salto comum. Então veio a parte que ninguém esperava. A rotação lateral inédita. Camila girou o corpo horizontalmente enquanto mantinha o mortal carpado, criando uma geometria que desafiava a física e a lógica. Por um momento infinito, ela voou. 16.000 pessoas se levantaram ao mesmo tempo, sem perceber, hipnotizadas pelo que estavam vendo. Era como se a gravidade tivesse sido suspensa especialmente para aquele momento, como se o tempo tivesse parado para permitir que a perfeição acontecesse. A aterrissagem foi limpa, pés juntos, braços no alto, não 1 milímetro fora do lugar. Camila permaneceu na posição final por 3 segundos que pareceram eternos, sentindo o peso do silêncio absoluto que havia tomado conta do ginásio. Então, como se alguém tivesse religado o som do mundo, a explosão aconteceu. O público alemão, que havia chegado ao ginásio para comemorar uma vitória de Greta Schaefer, se viu de pé, aplaudindo freneticamente uma brasileira de 21 anos que acabara de redefinir os limites do possível. Não era mais uma questão de nacionalidade. Era reconhecimento puro do que haviam acabado de testemunhar. Você já viu o momento exato em que o preconceito se transforma em admiração? Helena correu até Camila e a abraçou com força. Você conseguiu, você realmente conseguiu. Mas Camila ainda não havia processado completamente o que tinha acontecido. Estava em estado de choque positivo, sabendo que havia executado o salto perfeitamente, mas ainda esperando a confirmação dos juízes. Os juízes revisavam o vídeo em câmera lenta, enquanto murmúrios corriam pelas arquibancadas. Alguns espectadores ainda não acreditavam no que haviam visto. Outros já sabiam que haviam presenciado história sendo feita. Greta Schaefer, que havia estado comemorando sua aparente vitória nos bastidores, voltou ao ginásio quando ouviu a explosão de aplausos. Ela viu as imagens sendo reprisadas no telão e, pela primeira vez em anos, ficou genuinamente impressionada com uma adversária. Ela realmente fez isso, sussurrou para sua própria treinadora. Ela criou um movimento novo. O tempo de deliberação dos juízes pareceu eterno. Camila permaneceu sentada no banco de reservas, com Helena ao lado, tentando controlar os batimentos cardíacos. Elas sabiam que a execução havia sido perfeita, mas ginástica artística não é apenas execução. É também interpretação dos juízes. Então, depois de 4 minutos que pareceram 4 horas, o telão piscou. A nota apareceu. 9,934. A maior da história daquela competição. A maior da carreira de Camila. Uma nota que colocava o salto brasileiro no topo do pódio e na história da ginástica artística europeia. O ginásio explodiu novamente. Desta vez, não era apenas admiração. Era celebração pura. A brasileira que ninguém temia havia se tornado impossível de ignorar. Helena abraçou Camila com lágrimas nos olhos. 9,934.
Você quebrou sua própria marca por mais de 2 décimos. Camila olhou para o telão, depois para as arquibancadas, depois para Helena. Finalmente, a realidade atingiu em cheio. Ela havia vencido o Campeonato Europeu de Ginástica Artística. Mas a vitória era maior que uma medalha. Era a prova definitiva de que talento não tem nacionalidade, que técnica pode vir de qualquer lugar do mundo e que subestimar alguém pelo país de origem é o erro mais perigoso que um adversário pode cometer. A cerimônia de premiação foi emocionante de uma forma que ninguém esperava. Quando tocaram o hino brasileiro, no ginásio de Stuttgart, você podia ver alemães cantando junto, mesmo sem saber a letra. Era respeito puro pelo que haviam presenciado. Greta Schaefer, medalhista de prata, se aproximou de Camila durante a cerimônia e disse em voz baixa: "Agora entendo o que é coragem. Você não veio aqui para competir. Você veio aqui para mudar o esporte." Camila sorriu e respondeu: "Eu vim aqui para representar meu país da melhor forma possível. Se isso mudou alguma coisa, fico feliz." "Mudou tudo", disse Greta. "E todo mundo aqui sabe disso." Na coletiva de imprensa pós-competição, um jornalista alemão fez a pergunta que todos esperavam: "Camila, o que você sente ao ouvir que as rivais não tinham medo de brasileiras?" Camila pensou por um momento, olhou para as câmeras e sorriu. "Não precisam ter medo, só precisam assistir." A frase se tornou viral nas redes sociais em menos de uma hora. "Só precisam assistir" virou trending topic mundial, compartilhada por atletas de todos os esportes como símbolo de superação e resiliência. Naquela noite, o salto de Camila Torres ganhou o nome oficial: o voo brasileiro. A Federação Internacional de Ginástica registrou o movimento em seu código de pontuação, creditando a criação à atleta brasileira. Era a primeira vez na história que um salto criado por uma sul-americana recebia nomenclatura oficial. O impacto foi imediato e duradouro. Nas semanas seguintes, centros de treinamento de ginástica no Brasil receberam centenas de inscrições de jovens atletas inspiradas pela vitória de Camila. Patrocinadores que nunca haviam olhado para o esporte brasileiro começaram a investir em ginásticas de base. Camila usou a visibilidade para algo maior. 6 meses depois da vitória em Stuttgart, ela lançou o Instituto Voo Brasileiro, dedicado a formar jovens ginastas em comunidades carentes. O projeto, financiado por patrocínios conquistados após a vitória europeia, já atendeu mais de 200 crianças em 5 estados brasileiros. "A ginástica me deu asas", explica Camila na inauguração do primeiro centro do Instituto em Campinas. "Agora é hora de ensinar outras pessoas a voar." Helena Prado, que se tornou diretora técnica do Instituto, resume assim a jornada: "Camila não venceu apenas uma competição. Ela provou que excelência pode vir de qualquer lugar, desde que haja dedicação, talento e a coragem de acreditar no impossível." Você consegue calcular o valor de uma vitória que muda não apenas uma vida, mas todo um esporte? O salto voo brasileiro já foi executado por mais de 20 ginastas ao redor do mundo, mas nenhuma com a perfeição da criadora original. Camila continua competindo e já acumula 3 medalhas em campeonatos internacionais, mas ela sabe que Stuttgart foi especial. Aquela final não foi apenas sobre ginástica, reflete Camila 2 anos depois. Foi sobre provar que quando você representa algo maior que você mesma, você consegue voar mais alto do que jamais imaginou. A frase "não temos medo de brasileiras" ainda ecoa pelo mundo da ginástica artística, mas agora com um significado completamente diferente. Agora significa: talvez devêssemos ter. Porque Camila Torres provou que o medo não era necessário. O respeito, sim. Se esta história te inspirou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fica ligado porque na próxima semana vamos contar a história
de como um garoto de favela conquistou Wimbledon com uma raquete emprestada e um sonho impossível. E lembra, talento não tem endereço, só precisa de oportunidade e coragem